Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje no dia de Santo Antônio, nós temos essas leituras sobre a humildade, porque é um homem que realmente ele buscava fortemente essa humildade e queria muito ser Marte. A maior frustração dele é que não mataram ele. Ele queria ir para a África pregar contra o islamismo. Uma vez ele viu um alfaiate e ajoelhou diante do alfaiate. E o alfaiate ficou sem graça. Falou: por que o senhor faz isso? Porque o senhor será Marte do Senhor. Não, por favor. E passado um pouco, esse alfaiate foi mandado como missionário para a África e morreu assassinado, né? Santo Antônio também era muito ligado à questão da pobreza evangélica, né? Por isso ele era religioso, sempre ligado a... Os religiosos têm a tendência, é aquilo que eu já expliquei outras vezes, quando você vê um religioso, ele tem a tendência a lutar fortemente para os valores evangélicos de pobreza. Mas a gente tem que tomar cuidado, que não quer dizer que o outro que não é religioso, eu estou falando os religiosos santos, né? Porque tem muitos religiosos que são muito mais pomposos do que os que não são. Mas dentre os religiosos santos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco é religioso, por isso que ele fica preocupado, tem que ser um carro mais simples para... Mas não quer dizer que João Paulo II é menos santo que ele, né? Ou Papa Bento, porque usava um carro. Porque existem dois tipos de pobreza. Uma que é essa efetiva, e a outra, a pobreza de aceitar o que tem, né? Eu já contei a história de Madre Teresa, quando ela foi no Rio de Janeiro. Dom Eugênio Salles, que era um arcebispo cardeal santo, mandou um carro oficial. E não tinha outro preparado. E Madre Teresa não quis entrar no carro. Tudo bem? Ela sempre lutou pela pobreza efetiva. Mas a gente pode se perguntar, não é pobre também quem aceita o que tem? Né? Se é aquele que chegou, se me mandar um helicóptero, entro no helicóptero, né? Mas isso é importante entender a função do religioso santo. A função do religioso santo é servir de sinal para a sociedade de que o dinheiro, os bens não fazem felizes. Por isso que o religioso deveria usar hábito, porque eles são um sinal escatológico. O diocesano, nós não fazemos voto de pobreza. Eu posso ter coisas no meu nome, né? Os religiosos não podem, a princípio, né? As coisas podem, justamente porque eles fazem um voto de pobreza. E, repito, são coisas de função, né? João Paulo II andava em carrões, Mercedes, e um santaço, né? Depende. Então a gente tem que entender a vida religiosa. Claro que a gente tem que viver uma vida sóbria. Também não pode ser uma vida muito rebuscada o tempo inteiro, querendo, né? Mas se alguém convida para ir num restaurante chique, não vou entrar. Entra, come, né? Saiba somente que aquilo ali não é o essencial da vida. Porque se você começa a achar que os bens são o essencial da vida, aí vai acontecer como Acabe. Você fica triste,
deprimido quando um negócio não dá certo, quando arranhou seu carro, quando sei lá o quê, quando você não conseguiu comprar o que queria, ou quando você teve que vender outra coisa. E você coloca a sua segurança nos bens. E quando você coloca a segurança nos bens, é um caos, né? Você fica cada vez mais escravo daquilo ali. Você tem que ser livre. Livre. Eu não quero rezar para os paroquianos ficar todo mundo pobre, não é? Eu quero rezar para os paroquianos serem livres. Livres interiormente. Imagina um paroquiano que prospera e é livre. Imagina quantas casas pode fazer para quem não tem, ajudar as obras sociais, a igreja, o bem que não faz a igreja. O problema é que 99% de quem prospera se afasta de Deus. Porque os bens engolem o tempo da oração. Começa a ir para a chácara que sonhava e não chega a tempo para a missa. Um absurdo, é. Isso é uma afronta ao Senhor. Isso é repugnante. Ah, Padre Pablo, começamos a arrumar 3 horas da tarde. Não, para. Dá vômito. Isso é horrível, né? Viaja 15 dias para a praia e não vai à igreja. Como se Deus tivesse férias de Deus, né? Quer ir para a praia? Vai. Mas reza seu terço, leia a Bíblia, vá à missa, seja sóbrio, né? Eu não entendo, é uma coisa... Esse é o problema, por isso que os religiosos estão aí para dizer que não é o essencial. E não é. E nós temos o Evangelho também, que casa muito com São Santo Antônio. Jesus que combatia a regra olho por olho, dente por dente, né? Não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a outra. Quem já fez isso? Bate de outro lado, vocês fazem assim? Não? O meu Evangelho está mandando você dar a outra face. Claro que a gente não pode ler ao pé da letra. Dar a outra face pode ser interpretado, pelo menos, que você reze por quem te feriu, que já não é fácil. Pelo menos nos primeiros dias, você quer matar o outro, desganar, né? Se você consegue rezar por ele, ou luta para rezar, Deus já está muito satisfeito. Senhor, o Senhor sabe que eu... E pode falar com ele a verdade, não precisa esconder. O Senhor sabe que eu tenho vontade de desganar aquela pessoa, mas eu estou aqui, o Senhor me dá a graça de rezar por ela. Eu vou rezar uma Ave Maria aqui, e o Senhor leve essa Ave Maria para essa pessoa que me feriu. Isso já é uma grande coisa. Deus sabe da nossa miséria. E Ele tem tudo para nos ajudar. Ele só quer que a gente lute, né? Então, dar a outra face é você começar a rezar. Aí se você reza o primeiro dia, reza o segundo dia, com o tempo, aquele fogo da mágoa se apaga, né? Se alguém abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vocês estão emprestando dinheiro para todo mundo aí? Hã? Não, tem que emprestar, uai. Está escrito. Claro que também, não é o pé da letra, né? Aqui está dizendo, quando diz a quem te pede, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos a obrigação quando a pessoa precisa do essencial. Porque tem
A maioria dos que pede emprestado está querendo viver vidinha mansa. Comprar carrão, comprar chácara, né? Você não é obrigado a emprestar. Você é obrigado a emprestar a quem não tem nem o essencial. Esse nós temos obrigação. Não só de emprestar, como às vezes de doar. Né? Ou emprestar, todo mundo que empresta dinheiro tem que saber que pode não receber. Então você já tem que preparar o seu coração para perdoar. Isso é um fato. Né? Todo mundo que empresta tem que saber que pode não receber. Isso evita as mágoas entre os compadres, né? O compadre é a maior vítima dos empréstimos. Porque na hora do desespero, vai em quem a gente é mais próximo. E acaba caindo, né? Bem, então, esse evangelho, não é que eu estou querendo relativizá-lo. Mas é lógico que não tem sentido você ficar dando outro tapa, a outra cara para dar tapa, ficar emprestando dinheiro para todo mundo. Ele tem que ser interpretado filtrando pela razão. Você sempre reza e pede para Deus iluminar a sua razão, para que você possa agir com sabedoria, caso a caso. Quando eu trabalhava e ganhava bem, vinha aquele tanto de gente pedir dinheiro emprestado, eu analisava um por um. A maioria eu sabia que não ia pagar. Então pedia X, eu falei, não, vou te dar X sobre 2, sabendo que eu não vou receber. Né? Detalhe, nunca recebi nenhum deles. Não é? Nunca. Aí quando vinha, interessante que tinha gente que vinha pedir de novo emprestado sem pagar o anterior. Aí o que eu falava era, não, eu vou te dar o anterior, mas não tem mais nada para te dar não. O outro não precisa pagar não. Né? Agora, o que me deixava irritado não é não pagar. É por isso que eu fico falando na paróquia. É que muitos que pegavam emprestado comigo era de louvor na igreja todo dia. E a desgrama não chega e fala, eu não dou conta de te pagar, me perdoa. Simplesmente ignora. Isso dá vontade de pegar de cinto dentro da igreja. Até mijar na calça. Porque um cristão pode, eu já sabia que poderia não pagar. O cristão pode acontecer. Quem está em pé, cuidado para não cair. Pode acontecer de um de nós não conseguirmos pagar o que a gente deve. Não adianta vir, ninguém mas seja homem, mulher, íntegro. Vá lá e fala, não consigo, me ajuda, me dá um tempo, o que eu posso fazer? Mas não. Vive como se fosse, né? Isso é abominável. Isso eu tinha raiva. Os que não eram de igreja, mas aqueles que estavam ali direto, né? Nem para falar, olha, eu não consigo, desculpa, está difícil. A previsão que eu fiz não deu certo. Isso é o mínimo. Vai na loja, nossa senhora, se um dia for numa loja aqui em Porá, que está os paroquianos lá, que tem a notinha, tem 10 meses que não vai lá nem na porta, né? Nem para falar, olha, não dou conta de pagar. Minha mãe mexe com roupa, tem as promissórias lá, um monte de promissória. Fala, mãe, negócio de promissória não existe isso mais, né? Ah, mas as minhas clientes são de muitos anos. Simplesmente ignora. Não volta na loja mais. E está aqui todo dia. Ou sempre. Isso é absurdo. Você chega lá na loja e fala, olha, a minha previsão deu errado. O que eu posso fazer? Me ajuda. Será que se eu der um pouquinho, eu prometo que eu vou fazer o máximo, né? Isso é o mínimo. Então Santo Antônio está aí. É o exemplo
do desapego, de que os bens não são o centro, da humildade, do desejo de dar a vida. Cabe a nós agora pedir intercessão para que um dia a gente chegue nos pés desse santo. Que ele interceda pela nossa humildade, pela nossa sobriedade, pela nossa idoneidade, pela nossa magnanimidade. Assim seja. Amém.